Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças porque nesses dias temos sido confrontados com a exposição da Tua Palavra, temos recebido do Senhor alimento espiritual. Nós te agradecemos, ó Deus, mas queremos confessar ao Senhor o quanto nos sentimos distantes da Tua vontade, do Teu propósito na nossa vida, e o quanto carecemos da Tua graça para que venhamos a crescer no conhecimento do Senhor, na prática do Evangelho, no testemunho vivo do nosso relacionamento com Cristo, o poder da Sua ressurreição, que é poder também para transformar o nosso caráter, para nos dar amor. Ó Deus, como igreja temos sido abençoados e pedimos ao Senhor que todos aqueles que têm participado dessas nossas celebrações e que porventura ainda não tenham assumido um compromisso contigo, que percebam, ó Deus, a urgência, a necessidade de se quebrantar diante do Senhor, de confessarem seus pecados, a urgência, Senhor, de uma aliança contigo, de conhecer o teu propósito, a razão de sua existência. Nós pedimos, ó Pai, e oramos assim, desde já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Pela graça de Deus, alcançamos grandes bênçãos. Tem sido esta uma verdade entre nós, meus irmãos, esses dias, e uma das bênçãos que recebemos do Senhor é a sua palavra. E agora nós vamos ler, vamos ficar de pé em reverência às Sagradas Escrituras, e serão lidas na leitura bíblica contínua que estamos fazendo no livro de Gênesis. A leitura será projetada, nós usamos na projeção a mesma versão que você tem à disposição na Bíblia do Centenário. Creio que já estamos todos acomodados. Devemos também evitar qualquer movimentação. As crianças devem estar junto aos pais. Nesse momento vamos cuidar para que seja possível toda a atenção ao texto sagrado. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença da sua morta e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós, sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. E lhes falou, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouve-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efrom, o Eteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade: De modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom na presença do povo da terra, dizendo: Mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: Meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso, a Efrom pesou-lhe a prata de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor,
se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Vamos continuar louvando ao Senhor, expressando a nossa adoração com cânticos. Amém. Louvamos e exaltamos o nome do Senhor por sua maravilhosa graça. Graça é um favor que não merecemos. E é pela graça do Senhor que estamos aqui. É pela graça do Senhor que somos salvos, assim a Bíblia nos garante. E é nesta graça que nós estamos firmamos a nossa fé. Cante com alegria, cante com gratidão ao Senhor pela sua maravilhosa graça. Tirou você das trevas e trouxe para a luz. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus.
Jesus. E é somente Ele que nos leva a Deus. Não são as nossas obras, as nossas ações, a nossa bondade. Não são outras pessoas. Somente Jesus é o nosso mediador. Não há outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, que nos garante vida eterna com o Pai. Vamos cantar com alegria, vamos dizer: só em Jesus eu confiarei. Ele é minha força, a minha luz e a minha canção. Cantemos. Só em Jesus confiarei. É minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém. Na tempestade eu sei que não, com grande amor, profunda paz, em meio à luta, em horas más, Consolador, és tu em mim, firmado estou em seu amor. Só em Jesus que se encarnou, poder de Deus no frágil ser, foi desprezado pelos seus, mas se agradou por mim morrer, e lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez, o meu pecado suportou, vivo na morte deles vivemos pela morte de Cristo. Não há mais fuga nem pavor, este é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda o meu viver, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar. Até com Ele encontrar, no seu poder eu viverei. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar. Até com Ele encontrar, no seu poder eu viverei. Até com Ele encontrar, no seu poder eu viverei. Senhor, só estamos vivos, Pai, pela Tua graça. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos preservou até este dia, para que juntos, Senhor, pudéssemos estar como igreja, celebrando o Teu nome, rendendo graças, ó Deus, por todos os benefícios que temos recebido das Tuas mãos. Louvamos-Te, ó Deus, por este centenário que já celebramos. Louvamos-Te por esta igreja, porta aberta do Teu Evangelho nesta cidade. Que o Senhor a preserve assim, que o Senhor nos preserve assim, louvando o Teu nome, vivendo pelo Teu poder, dizendo que só em Jesus há salvação. Para que muitos ainda se juntem a nós, se juntem a este coro, Senhor, e façamos um lindo coral, até o dia, Senhor, que nos encontraremos contigo e estaremos para sempre diante do Teu trono. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, porque o fazemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tudo se resume na graça de Cristo, favor que nós não merecemos, mas que alcançamos na pessoa de Cristo Jesus.
Reconhecemos as maravilhas que Deus tem realizado por sua graça. Está entre nós desde quinta-feira passada o querido pastor Paulo Lino da Silva, um patrimônio das igrejas batistas brasileiras. Durante 43 anos ele serviu ao Senhor em 3 cidades: Igreja Batista Central de Paulo Afonso, Igreja Batista Memorial de Ilhéus e por 22 anos na Igreja Batista Sinai em Salvador. Aposentado, hoje ele reside em Vitória da Conquista, cidade polo do sudoeste baiano, de onde ele sai para pregar o evangelho constantemente, porque tem sido convidado por muitas igrejas para proclamar a palavra de Deus. Saiba que temos entre nós um homem temente a Deus, que vai pedir a você que acompanhe pela palavra de Deus aquilo que ele tem a dizer. Você está a um passo de entender mais uma parte do plano de Deus para a sua vida, revelado na palavra dele. Vamos ouvi-lo em oração. Graça e paz, queridos irmãos. Estamos chegando ao final, dessa jornada. A minha gratidão a toda a igreja, aos pastores, líderes, aquelas famílias que nos acolheram para um café após o culto. Então a nossa gratidão a todos, nossa gratidão à igreja, boa igreja, igreja viva, igreja saudável. E eu estou encantado em conhecê-los. Eu sabia que era uma boa igreja, considerando o pastor que a dirige. Eu o conheci na Bahia e tive um período mais perto dele, quando eu preguei na igreja que ele era pastor, lá em Feira de Santana, Nova Alvorada, uma igreja também viva, dinâmica, e foi uma experiência muito boa. Ele até me fez um apelo
eu não cumpri o apelo. E se ele fizer esse mesmo apelo aqui, vai ficar mais difícil ainda, pastor. Você se lembra do seu apelo? Ele disse: dá para você vir aqui a cada 3 meses? Eu achei que era a generosidade dele, sabe? Era o carinho dele, o amor dele. Mas, pastor, não faça esse pedido, porque se eu disser sim, tem que ser sim, né? E hoje eu estou mais sedentário, sabe? Hoje eu estou mais em casa, e ali mesmo na cidade, eu estava conversando com o pastor Petrônio, que aceitar convites para viajar, para mim está se tornando, eu acho que esses 2 anos sem atividade ministerial constante, me tornou mais acomodado. Mas pastor Tarcísio e igreja, um privilégio, um bálsamo de Deus para minha vida esses dias aqui. E eu estou surpreso, porque alguém disse que o mineiro é trancado, é fechado, mas vocês quebraram esse paradigma, viu? Quebraram isso. Aqui não. Os mineiros da primeira igreja batista em Divinópolis são gente de primeira classe, né? Pessoas amigas, pessoas amistosas, pessoas sociáveis, pessoas que gostam de estar juntas. E eu dou graças a Deus, porque eu tenho, ele já faleceu, mas eu tinha um concunhado que ele era muito caladão, e às vezes eu ficava até meio constrangido, porque a gente vinha passar, a gente estava de férias, e pastor, quando está de férias, ele vai para casa de parentes. Ele não vai para balneário, ele não vai para hotel, né? Vai para casa de parentes. E a gente ia para casa dessa cunhada aqui em 7 Lagoas, e ele chegava do banco, boa noite, desaparecia, se trancava no quarto. A gente só via na hora da refeição. Aí minha cunhada dizia: mineiro é assim. Ele, gente boa. Nós íamos almoçar nesses restaurantes de fazenda, né? As comidas típicas de Minas, e a gente ia, eu, minha esposa, meus 2 filhos, ele, a esposa e os 2 filhos deles. E na hora de pagar, eu dizia: olha, a gente pode dividir. Não divide nada, eu pago tudo. Então mineiro é mão aberta também, né? Mas graças a Deus, meus queridos irmãos, nós somos povo de Deus, né? Povo de Deus. Algumas diferenças são normais, são culturais. Cada região tem alguns costumes, tem um linguajar diferente, mas somos o povo de Deus, a igreja do Deus vivo, e no céu não vai haver essa divisão, né? Seremos povo do Senhor. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Mateus capítulo 22. Versículos 34 a 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quando este doutor da lei se dirigiu a Jesus e indagando a Jesus acerca do mandamento mais importante, porque o judeu ele conhecia centenas de mandamentos de Deus, e dessas centenas de mandamentos, qual é o número 1? Qual é o mais importante? Na realidade, o texto revela que ele não tinha interesse de ter uma resposta de Jesus acerca do seu questionamento. Ele estava querendo embaraçar Jesus. Ele estava querendo encontrar alguma coisa em Jesus para acusá-lo. Já havia um movimento para prender Jesus. Já havia um movimento para tirar Jesus de circulação. O ministério de Jesus estava crescendo, multidões estavam seguindo a Jesus, os milagres se multiplicavam, e aquilo estava incomodando as autoridades religiosas da época. Sabe que sua santidade de vida incomoda pessoas? Às vezes a gente cede, a gente quer ser comum, a gente quer relativizar tudo para não ser chamado de santarrão, de carola, de beato, de alienado. Mas queridos irmãos, Deus nos chama para uma vida de compromisso com Ele, de relacionamento com Ele, e Jesus é para nós um modelo de um homem de Deus que veio ao mundo e se tornou homem, e na forma de homem levou o seu relacionamento com Deus às últimas consequências. E porque amou ao Senhor, porque o obedeceu, porque fez tudo o que representava a vontade de Deus para a sua vida, que ele foi traído e morto. Mesmo Jesus, conhecendo o coração daquele intérprete da lei, Jesus respondeu, porque a resposta de Jesus dada a ele, ela serviria para toda a posteridade e para nós nesta noite. E Jesus diz: primeiro mandamento é, há centenas de mandamentos na lei, sim. De todos esses mandamentos, o número 1, o que não pode ser quebrado, o que não pode ser deixado de ser observado, é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de toda a tua força. Esta é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. Que eu ame o Senhor mais do que eu amo meus filhos, que eu ame o Senhor mais do que eu amo minha esposa, mais do que eu amo minha família, mais do que eu amo a minha profissão, mais do que eu amo os bens que Deus permitiu que eu conquistasse ao longo da minha vida. O mundo no qual vivemos tem nos ensinado a amar as coisas. Há uma história, não sei se é verdadeira, de um pai que comprou um carro zero. E o filho riscou aquele carro, brincando. E quando o pai viu aquele carro riscado, e ele soube que tinha sido a sua criança, ele deu uma surra tão forte, tão devastadora naquela criança, que ela morreu. Coisas são para ser usadas, pessoas para serem amadas. Na Bahia é comum as donas de casa, as irmãs, as mulheres, elas limpam a casa, elas arrumam a casa, e geralmente há uma porta lateral, não pode entrar pela porta da frente, pela sala. Está
tudo limpo, tudo arrumado. Se entrar, suja. E tem algumas, porque não tem porta lateral, só tem a porta da frente, ela faz um tapete de jornal. Não pode pisar no piso. Tem aquelas mais zelosas que usam durante a semana uma louça mais comum. Às vezes a xícara está de bicada, o pires. Mas quando as visitas chegam, é aquela louça chinesa, importada, cristais. Por que fazemos isso? Inconscientemente fazemos isso. Achamos que estamos agindo da maneira certa. Preservar a casa, está limpa a casa. Mas a gente limpa a casa para quê? Os meninos não podem brincar. Onde eles vão brincar? E às vezes a gente enche, bota tanta coisa dentro de casa. A casa tem tantos móveis, tantas coisas para decoração, não tem nem como a gente passar. E onde as crianças vão brincar? Tem que ter espaço para as crianças brincarem. Vejam como os nossos conceitos, influenciados pela sociedade, vão deturpando aquilo que Deus quer para a nossa vida, para a nossa família. Vamos zelar, claro, tem que zelar daquilo que Deus nos deu. Não deve riscar o carro, não deve estragar o carro, não deve estragar os móveis. Temos que aprender a zelar. Um pastor pregou recentemente lá em Vitória da Conquista, fazendo uma conferência numa igreja, e eu fui assistir. E ele começou a falar sobre amar as pessoas, e ele disse que na igreja dele tinha uma irmã, e que ninguém entrava na casa dela de sapato, tinha que tirar. Aí ele disse, ela se ferrava comigo, porque eu entrava de sapato. Há exageros, não é? Mas quando a gente está afinado com Deus, quando a gente reconhece que Deus deve estar acima de tudo e de todos, a gente começa a entender que a casa é para o bem-estar da família, que tudo quanto existe numa casa, louças, tudo que existe é para o bem-estar da família, é para o bem-estar dos amigos, é para o bem-estar daqueles que frequentam a nossa casa. Mas nós só conseguimos entender isso quando de fato entendemos que amar a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento, de toda a alma, se constitui a nossa razão de existir, a nossa razão de viver. Foi para isso que Deus nos fez, foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para amá-lo. O sentido da vida é amar a Deus. O sentido da vida é estar com Deus, é caminhar com Deus. Nós estudamos, progredimos nos estudos, pós-doutorado, 2, 3, mas para que tudo isso? Senão para reconhecermos a grandeza de Deus, amar a Deus e com todo esse conhecimento acumulado, poder servir melhor a criação do Senhor. Mas isso nos ensoberbece e achamos que as pessoas devem viver para nós, as pessoas devem nos servir, e até chegamos a achar que Deus deve nos servir. E quando uma catástrofe acontece, eu pergunto, cadê Deus? Onde estava Deus? Porque Deus permitiu que isso acontecesse. Que Deus é esse? Quando nos afastamos dele, quando damos as costas para ele, quando não queremos que ele se envolva com a nossa vida, que ele se envolva com os nossos planos. Queremos um Deus que seja um tipo de
capataz e segurança, mas não queremos amá-lo, entregar a nossa vida, reconhecer que Ele é tudo para nós. Mas Jesus foi um pouco mais além. Ele disse: peraí que tem um segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus está dizendo que eu preciso me amar. Eu preciso reconhecer que eu sou criação dele. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso me valorizar. Eu preciso ter uma autoestima satisfatória. Eu não posso me autoflagelar, me autodepreciar, achar que eu sou ninguém. Eu não terei condições de amar o outro, eu não terei condições de amar a Deus. Mas no momento que eu entendo que eu sou criação de Deus, que Deus me fez, existem diferenças individuais, mas o outro é criação de Deus. O outro pode ser mais bonito, pode ser mais alto, pode ser mais charmoso, mais inteligente, mas Deus não o ama mais do que ama a mim. Deus ama todos. Deveria ser assim na família. Os pais amam todos os filhos. Um é mais tranquilo, um é mais peralta, um é mais sapeca, um é mais inteligente, um é mais prático, um é mais na dele, mas deve amar a todos. Os conflitos surgem no lar quando os filhos percebem que o pai ama mais a um filho do que o outro. E a Bíblia nos fala, do conflito que existia na casa de Isaac. Esaú e Jacó. Como eles brigavam entre si, porque a mãe protegia o pai protegia o outro. Um é o queridinho da mamãe, o outro é o queridinho do papai. Como crentes em Jesus, nós temos essa consciência de que devemos amar todos os filhos. Devemos orar para que todos sejam salvos. Devemos permitir que eles percebam que Deus é real na vida dos pais, que não é apenas um discurso, que não é apenas uma religiosidade, um compromisso de ir dominicalmente à igreja, ao culto, mas que eles vivenciam Deus durante todos os momentos da vida. O filho cresce e ele pode dizer um dia: eu lembro que nós tivemos, papai ficou desempregado, mas eu lembro como o papai clamava a Deus para que abrisse uma porta de trabalho. Eu lembro como o papai dizia que nos amava e que ele sentia muito não poder dar o brinquedo que nós pedíamos, não podia dar a roupa, a escola que nós queríamos, mas eu lembro do carinho dele por nós. Eu lembro que ele dizia: Deus vai abrir portas, como Abraão disse para Isaac. Isaac disse: pai, o cordeiro para o holocausto. Ele disse: filho, Deus proverá. Esse texto nos ensina que a maior necessidade nossa é de Deus. Tantas coisas são importantes na nossa vida, mas Deus é a prioridade número 1. Nós precisamos entender isso. E quando entendemos que Deus é prioridade número 1, eu vou desenvolver um relacionamento com Deus, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, eu vou consagrar mais a minha vida a Ele, eu vou buscar todos os meios para conhecê-lo mais e fazer a vontade dEle. Mas esse texto também nos ensina que pessoas precisam de pessoas. O Senhor instituiu a sua igreja. A igreja são pessoas que conheceram a Jesus, pessoas que foram transformadas por Jesus.
Não são pessoas perfeitas, mas são pessoas que buscam a cada dia ser melhores, melhorar o caráter, melhorar a vida. Quando nós lemos Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, o escritor diz assim: e fez Deus o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Mas só no capítulo 2, no versículo 18, é que o escritor vai dizer assim: e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só, e criou a mulher. Eu pergunto, pense um pouco, por que Deus não criou o homem e a mulher simultaneamente? Porque Deus criou primeiro Adão, o homem, e depois de um certo tempo houve um hiato muito grande entre a criação de Adão e a criação de Eva. Por que isso? Há alguma coisa que nós podemos aprender com essa forma como Deus fez o homem, fez a mulher? Eu lembro de um pregador que ele disse o seguinte, respondendo essa questão, ele disse: eu entendo que Adão precisava conhecer a Deus, porque a gente só ama a que a gente conhece. Então, durante um tempo muito grande, Adão caminhava com Deus, e Adão aprendeu a conhecer a Deus, a amar a Deus e a entender que Deus era a necessidade número 1 da sua vida. E chegou um momento que Adão tinha plena certeza: eu não posso viver sem Deus. E Abraão reflete esse conhecimento. Abraão se torna pai aos 100 anos. Isaac cresce, é um adolescente bonito, cheio de vida, e que era a alegria daquele pai. E Deus diz para Abraão: Abraão, eu sei que você ama Isaac, mas sacrifica Isaac para mim. Deus dá as diretrizes. Abraão pega Isaac, o jumento, o telo, a lenha, os criados, e ele segue para o monte onde ele deveria sacrificar Isaac, o filho da promessa. Porque ele fez isso porque Abraão tinha plena convicção de que ele poderia viver sem Isaac, mas ele não poderia viver sem Deus. Nós precisamos chegar a essa conclusão. Nós podemos viver sem nossos filhos, nós podemos viver sem a família, nós podemos ser presos, nós podemos ser torturados, nós podemos ser raptados, sequestrados, os nossos bens podem ser confiscados. Como disse Lutero, podemos perder filhos, bens, mulher. Embora a vida vá, conosco Jesus está e nos dará seu reino. Depois de algum tempo, Deus diz: não é bom que o homem esteja só, então faz a mulher. E do homem, Deus tira uma costela e faz a mulher, e traz a mulher e apresenta Adão. E Adão, maravilhado com a criação de Deus, com o presente de Deus. E agora Adão começa a conviver com Eva, e Adão vai aprender que pessoas precisam de pessoas. Imagine se você fosse o único no mundo. Imagine se você fosse deixado numa ilha. Imagine um naufrágio e você é o único sobrevivente, e você conseguiu chegar a uma ilha e você está ali.
você morreria de solidão. E meus irmãos, a despeito de termos plena consciência de que precisamos de amigos, precisamos de pessoas, nós estamos nos isolando, e nós, inclusive nós crentes. Minha irmã, você precisa ter no mínimo 7 mulheres amigas na igreja. Você tem 7, no mínimo 7 mulheres amigas com as quais você tem relacionamento. Aquela igreja, todo mundo é metido, ninguém liga para ninguém. Não, mas você não toma iniciativa, você tem que tomar iniciativa. Você dá uma olhadinha assim, se não está na primeira visita, na segunda, e você diz: olha, aquela mulher ali, parece que o sangue dela combina com o meu. Vou me aproximar dela. Oi, tudo bem, tudo bem? Diz seu nome e que você está visitando. Pode ser que ela não puxe conversa. Vai para outra pessoa. Você vai encontrar alguém com quem você vai iniciar um relacionamento que vai abençoar a sua vida, vai enriquecer a sua vida. Sabe por que as pessoas... Uma das razões porque as pessoas estão deixando os templos, as igrejas, os relacionamentos estão se tornando superficiais. Você já não tem mais amigos. Essa é uma consequência de igreja grande. Igreja pequena é diferente. Eu fui pastor de uma igreja de 12 membros. Meus irmãos, era uma festa. E ela foi crescendo. E eu fui por uma igreja e ela cresceu e ficou com mais de 1.500 membros e a gente se perdeu. Às vezes eu encontrava alguém na rua: oi pastor, tudo bem? Como vai? O culto domingo foi uma bênção. Oh, que bom, tudo bem. E alguém me cutucava e disse: pastor, quem é aquele camarada? Não sei. A fisionomia é familiar, mas não sei o nome dele. Irmãos, era membro da igreja. Veja como não dá para você ser amigo de muita gente. Jesus tinha 12. E dizem que é o máximo de pessoas para você ter bons relacionamentos sólidos. Você precisa de ter 12 pessoas aqui. Vai cultivando, tem uma, daqui a pouco 2. Dentro de um ano você já tem no mínimo 7 pessoas. Onde você vai à casa delas, onde elas conversam com vocês, onde vocês vão ao shopping, onde vocês vão comer pizza, onde vocês vão ao parque, onde vocês vão para a piscina. Na casa de fulano tem piscina, vamos lá. Meu irmão, isso é vida. Jesus diz: vida com Deus, vida com Deus. Vocês precisam de Deus. É Ele que nos socorre, é Ele que enche o nosso coração de paz, é Ele que nos sustenta nos momentos difíceis da vida, nas crises da vida. E Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Nós podemos reivindicar essa promessa: Senhor, eu estou passando um momento difícil na minha vida, eu estou me sentindo extremamente solitário, rejeitado, mas o Senhor diz na sua palavra que o Senhor estaria conosco todos os dias. Eu quero sentir tua presença. E você sente aquele refrigério na sua vida, e Deus manda pessoas para estar com você. Pessoas precisam de pessoas. Os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos falam da nossa relação com Deus. Eu preciso ter um relacionamento com Deus, e Ele é prioritário na minha vida, irmãos, é prioritário na sua vida. Como você pode viver a semana inteira indiferente para Deus? Orações formais. Já aconteceu na sua vida? Você vai agradecer o alimento, café da manhã, o almoço, o jantar, e aí a esposa ou a secretária começa a trazer os alimentos, colocar sobre a mesa, e você olha para a esposa assim: a gente já orou? A gente já orou? Ela disse: sim, a gente acabou de orar, e foi você que orou. A gente fica mecânico, falta emoção,
falta sentimento, falta entrega. Parece que Deus está bem longe, bem distante, Ele é inacessível. Então, nos 10 mandamentos, os 4 primeiros falam do meu relacionamento com Deus, e Ele é prioritário, e Ele está acima de tudo, porque tudo é transitório e só Ele é eterno. É com Ele que eu vou passar a eternidade. Mas eu já tirei da minha cabeça essa ideia de céu, essa ideia de eternidade. Pastor, a gente tem que pregar mais sobre céu, né? A gente tem que pregar mais sobre a volta de Jesus. A gente tem que pregar mais sobre esses ensinos das Escrituras, para que a igreja esteja acordada, a igreja esteja vivenciando, sem exagero, sem fanatismo, aquilo que as igrejas do primeiro século vivenciavam: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Os 6 últimos mandamentos falam da relação de uns com os outros. Essa é a base da lei. Me relacionar com Deus, me relacionar com o outro. Você não vê isso na cruz? Na cruz tem aquela haste vertical que fala do relacionamento do homem com Deus. Jesus na cruz, Ele está reconciliando o homem com Deus. Pessoas precisam de Deus. Meu irmão, você precisa de Deus, sua família precisa de Deus, seus amigos precisam de Deus, seus colegas de trabalho precisam de Deus, e você é luz nesses lugares. É através de você que elas vão talvez ter a chance de conhecer a Deus. Mas também na cruz tinha aquela haste horizontal. Pessoas precisam de pessoas, e os relacionamentos íntegros, saudáveis, frutíferos, eles passam por Jesus. Eu estou de um lado, o Antônio do outro lado, mas Jesus está no meio, santificando este relacionamento para que ele não se degenere. O meu relacionamento com Deus, Jesus está no meio. Eu não posso ter um relacionamento com Deus sem passar por Jesus. Eu sou um pecador miserável. Eu tenho necessidade de Deus. Por maior que seja a minha sede de Deus e a minha busca por Deus, eu não consigo chegar até Ele por méritos pessoais, pela religião, pelas boas obras. Eu só posso chegar até Ele através de Jesus. Os discípulos perguntaram a Jesus em João 14: Senhor, nós não sabemos para onde vás, e como podemos saber o caminho? Jesus não diz: o caminho é o cristianismo, o caminho é o judaísmo, o caminho são as boas obras, o caminho é um caráter fantástico. Jesus olhou para eles e disse: eu sou o caminho. O caminho é uma pessoa, é o Deus entre os homens. Não há como ir a Deus a não ser através de Jesus, e eu tenho que reconhecer o seu sacrifício na cruz. Eu tenho que reconhecer que Ele morreu por mim, que aquele lugar na cruz era meu. Eu sou miserável pecador, eu que preciso de Jesus. Não, Jesus precisa de mim. No Monte das Oliveiras, Getsemane, são os últimos dias de Jesus, seus últimos momentos com os discípulos. Soldados chegam para prendê-lo, mas antes de prendê-lo, Jesus chama 3 dos seus mais próximos, separa dos demais e vai até o local, abre o coração para eles e diz: a minha alma está profundamente triste. Jesus nos ensinando, Ele, o Filho de Deus, Deus entre os homens,
levando sobre si as nossas dores, antevendo as agonias da cruz, ele exemplifica para nós: pessoas precisam de pessoas. Mas ele vai mais além, ele não fica com os três, ele vai um pouquinho mais adiante, ele se prostra em terra e ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus está nos ensinando: pessoas precisam de Deus. Como a nossa vida vai mudar, quando a nossa vida vai se tornar tão diferente, quando nós começarmos a priorizar o nosso relacionamento com Deus, o nosso estudo das Escrituras, o nosso momento de oração. Orar em família também, orar com os filhos também, mas você ter o seu momento pessoal, íntimo com Deus, onde você abre o coração, onde você fala dos seus pecados, onde você fala das suas frustrações, das suas angústias, e não tem ninguém para ouvir. Você e Deus. Você chora diante do Senhor, você pede a graça dele, você diz: Senhor, está difícil amar aquele chefe. O jovem da nossa igreja, da Polícia Federal, ele brigou com o chefe e ele queria ser transferido, e o chefe travou a transferência dele, travou por perseguição. E no jogo de futebol, numa pelada entre eles, policiais, delegado, o delegado deu uma pisada violenta nele, derrubou ele se machucou, e ele ficou tão irado. Ele foi ao nosso gabinete irado, nervoso, e ele disse: pastor, eu vou matá-lo. Eu conversei com o Marcelo, mostrei o que a Bíblia nos ensina: amai o que vos perseguem, orai pelos que vos maltratam, abençoai, não amaldiçoeis. Olha, Marcelo, o que Deus está dizendo. Olha como nós, filhos de Deus que o conhecemos, devemos nos comportar. Essa ira, esse desapontamento é do homem, é do velho homem, mas não se esqueça que você foi transformado pelo sangue de Jesus. Marcelo, ore pelo seu chefe. Marcelo, nós não conseguimos odiar uma pessoa pela qual oramos. Se alguém perseguindo você e você está de saco cheio, comece a orar por essa pessoa. Pastor, é difícil. Comece a orar por essa pessoa e chegue mesmo a dizer: Deus, eu quero orar e não consigo, é difícil orar por ela, mas Senhor, me ajuda. Faça como aquela senhora que, filha única, se casou com um jovem que conheceu, a família não queria o casamento porque o jovem não tinha futuro, o jovem não tinha nada para oferecer para aquela jovem, para aquela moça. E nós pais somos assim, não queremos que a nossa filha, a gente educa, e aquela menina muito bem educada, muito prendada, e aparece um rapaz, só porque é bonitinho, então a menina se encanta: eu quero me casar. O que é que ele tem para te oferecer, filha? Mas casou. Quem entende cabeça de mulher? Ninguém entende. Depois de algum tempo, e aquele rapaz progrediu, ele é inteligente, ele progrediu, e depois de alguns anos de casado, ele separou dela, sem nada, se juntou a outra pessoa, e aquela moça amargurou essa situação, ela amargurou, e ela começou a engordar. A ansiedade a levou a comer, ela começou a engordar, ela não saía, se tornou sedentária. E um dia ela disse para o pastor: pastor, o senhor fala de alegria, que o crente é alegre, que o crente é feliz. Eu não conheço essa alegria, faz muito tempo que eu não sei o que é isso. E ele perguntou: filha, vem cá, como está a sua vida? E ele fez uma série de perguntas, e aquela moça foi aprovada.
Que moça primorosa, de ler a Bíblia, de ser fiel nos dízimos, nas ofertas, de ser uma menina de oração. Fantástico. E o pastor diz: eu não sei o que está errado. Eu não sei o que está errado. Alguma coisa está errada. Você tem um sabiá lá na sua gaiola, e ele canta todo dia, e canta os vizinhos, e canta todo mundo, e um dia o sabiá para de cantar. É normal? Alguma coisa aconteceu. Não. Alguma coisa aconteceu. E Deus iluminou aquele pastor, e ele perguntou para ela: minha filha, seu marido, pastor, não fala nele, o senhor sabe, há 10 anos que a gente se separou. O pastor percebeu que ela se referia a esse fato de uma maneira muito amarga e muito sofrida. E ele disse: filha, ore pelo seu ex-marido. Ela disse: nunca. Ele disse: está aí o problema. Você quer solução? Ore pelo seu ex-marido. Ela disse: pastor, ainda que eu queira, eu não consigo. Ele disse: então ajoelhe-se. Eu vou ajoelhar com você e eu vou falar, eu vou fazer a oração e você vai repetindo. Como é o nome dele? Ela demorou para dizer, mas aí o pastor começou a orar e dizer: ó Deus, tu sabes onde o José está agora. E ela passou a repetir: ó Senhor, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de José, que o proteja, que guarde ele, Senhor, onde quer que ele esteja. E ela falou: o Senhor abençoa José, guarda-o de todo mal, faze isso, Senhor. E ela orou. A oração chegou ao fim. Ambos se levantaram, e o pastor testemunha de que quando ele olhou no rosto daquela moça, os olhos brilhavam. O ódio tinha saído do coração, o rancor, a mágoa. Ela havia perdoado o seu ex-marido. Aquele fardo saiu dos seus ombros. Agora ela poderia desfrutar da alegria, porque ela aprendeu que o relacionamento com Deus, ele vai desaguar no relacionamento com as pessoas com as quais convivemos. Pessoas precisam de Deus. Pessoas precisam de pessoas. Billy Graham, falando sobre a cruz de Jesus, ele afirmou que quando ele olhava a cruz, ele podia ver na cruz a maldade do coração humano. Ele podia ver na cruz que os meus pecados levaram Jesus, o Filho de Deus, a dar a vida dele numa morte terrível, de intenso sofrimento. Ele diz: foram os pecados de todos nós. Mas quando ele também contemplava a cruz, ele via o grande amor de Deus. Só um Deus grande daria o seu Filho para dar a vida por nós. E ele se alegrava no grande amor de Deus. Ao olhar para a cruz, ele disse também: na cruz eu vejo 2 caminhos. O caminho para o céu, exemplificado na vida daquele ladrão que se arrepende e ele repreende o outro. Nós estamos aqui porque merecemos, mas ele é um justo, e ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas via aquele outro ladrão, incrédulo, resistente, zombando de Jesus. Então na cruz nós divisamos o caminho para o céu e o caminho para o inferno. Querido irmão, querido amigo,
o Deus da Bíblia, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, se você abrir seu coração para Ele, Ele vai fazer diferença na sua vida. Você pode dizer, mas eu sou tão ruim, tão mal, tão péssimo, eu fiz tantas coisas erradas na vida. O sangue de Jesus continua poderoso. João, ele fala na sua carta, na primeira carta, 1:7, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós carecemos de Deus, e quando nós o encontramos na pessoa de Jesus, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é a religião, não é a igreja, sou eu. Portanto, eu preciso ter esse encontro com Jesus. Eu preciso recebê-lo como meu Salvador e Senhor. E eu quero encorajar você, se você não tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida, que esta noite seja propícia para você dizer, ó Deus, por favor, eu quero te conhecer pessoalmente. Eu não quero conhecer apenas o Deus da minha esposa, o Deus do meu marido, o Deus dos meus pais. Eu quero conhecer o Deus do Senhor Jesus. Certa ocasião, Jesus mandou seus discípulos saírem para evangelizar, 2 a 2, e quando eles voltaram, o relatório era fantástico. Eles diziam, Senhor, a gente via Satanás fugindo de nós. O Senhor nos deu poder, e a obra foi maravilhosa. E Jesus disse, eu via Satanás como relâmpago, rasgando o céu. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, não se alegrem, não festejem, não exultem, porque Satanás se submeteu a vocês. Se alegrem, porque o nome de vocês está escrito nos céus. Pessoas precisam de Deus. Pessoas precisam de pessoas. E quando entendemos isso, nós estamos cumprindo a lei de Cristo. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos. Que o Senhor nos abençoe. Pastor. Meus irmãos, há um hino que pode se tornar uma oração. Chuvas de bênçãos, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Planejamos como igreja encontros especiais celebrando o centenário, que de fato se dará em 27 de julho. No mês convidamos um grupo musical, o pastor Paulo César do grupo Logos esteve conosco, no outro mês um pregador. E a nossa expectativa, meus irmãos, é que pedindo ao Senhor e ouvindo a voz do Senhor, o Senhor há de nos dar a cada dia maior fervor, despertará aqueles crentes que estão adormecidos na fé, sustentará aqueles que estão em Cristo animados, converterá vidas. Eu quero orientar você a ler aquilo que eu escrevi pensando em você, que é parte dessa igreja, um editorial intitulado Chuvas de Bênçãos, e eu justifico porque menciono esse hino e menciono a parte dele que diz: chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, com a expectativa daquilo que o Senhor, poderoso como é, comprometido com a sua igreja como Ele sempre está, pode fazer, que nós cantaremos chuvas de bênçãos. Chuvas
nossa comissão do centenário, a irmã Alda Dília, e um membro da comissão, que é o irmão Eliseu, para virem aqui à frente, porque queremos demonstrar mais uma vez ao pastor Paulo alegria e gratidão, porque ele aceitou o convite, aceitou deixar a sua residência, estar conosco nesses dias. Por favor, agradeça a irmã Gevoni pelo amor dela por nossas vidas, porque ela cedeu o esposo, né, nesse tempo. Pastor Paulo, nós queremos, em nome de toda a nossa igreja, entregar ao irmão um exemplar da Bíblia do Centenário, para que o irmão possa continuar lendo a palavra do Senhor, mas também lembrar dessa igreja que te ama também, que o acompanhará em oração. Então a irmã Alda Dília entregará ao pastor, em nome de toda a igreja, a Bíblia do Centenário. E o nosso querido irmão Eliseu, meus irmãos, ele é autor de alguns livros, um acerca da história da cidade de Divinópolis, Rastros e Pegadas, autor de um livro acerca da história dessa igreja. Alguém já perguntou se ele estava aqui no primeiro dia de organização da igreja. Nem tanto. É isso, né, Helder? O pessoal tem essa dúvida. Não estava, não. E um livro, irmãos, que eu sou entusiasta desse livro. Esse livro é uma coleção de cartões postais de Divinópolis. 100 anos em um olhar, o centenário de Divinópolis em fotos. O irmão Eliseu entende de centenário. A mãe dele morreu com 102 anos, a nossa querida irmã Lucas. E ele então gosta de escrever acerca do centenário. Vai entregar ao pastor Paulo essas duas obras, que certamente ajudarão a lembrar de Divinópolis e dessa igreja. Irmãos, enquanto concluímos esse momento, por 37 segundos eu quero divulgar o próximo encontro especial do centenário. Vamos ver o vídeo? São somente poucos segundos, conteúdo maravilhoso. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Meus irmãos, o Brasil evangélico tem sido influenciado por vencedores por Cristo. Completou ano passado 50 anos de ministério. E apenas apareceram 2 componentes ali, mas virão 5. O grupo completo estará aqui pregando a palavra e cantando louvores ao Senhor. Então eu quero convidar você a compartilhar nas redes sociais, já está nas redes sociais, esse vídeo e também um banner que produzimos com os encontros especiais de abril a julho. Orem por isso, orem pela igreja. Feche seus olhos agora, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos envie chuvas de bênçãos. Eu estou convicto, meus irmãos, de que devemos pedir, e a palavra do Senhor diz que Deus no seu tempo dá àquele que pede, aquele que busca, alcança. Vamos pedir ao Senhor que dispense chuvas de bênçãos sobre essa igreja. Se o Senhor não for conosco, irmãos, nada poderemos fazer. Vamos orar. Ó Deus, graças te damos por termos tido dias especiais, porque a tua palavra é especial e a tua palavra tem sido pregada com fidelidade. Nós acreditamos, Senhor, que no culto ao teu nome, quando a palavra é pregada, o teu povo é alimentado e sai daqui satisfeito. Nós cremos que no culto ao teu nome, quando louvores são entoados ao Senhor, e o Senhor é o centro da nossa adoração, o Senhor se agrada de nós e nós nos encontramos satisfeitos em Ti. Nós entendemos, Senhor, que esses dias têm sido dias abençoadores e nós não temos como pagar ao Senhor a não ser responder ao Senhor com atos de gratidão, de submissão, de serviço ao Senhor. Nós amamos essa igreja, Senhor, mas sabemos que o Senhor a ama muito mais do que qualquer um de nós. Por isso, por graça, por teu amor, Senhor, aviva a tua obra aqui no meio dos anos. Ó Pai, dissipa os teus inimigos, expurga o pecado do meio do teu povo, leva o teu povo, Senhor, a amar a tua palavra, a desejar viver uma vida santa,
a não se apartar dos teus caminhos, a não negar o teu nome. Ó Deus, dá-nos vida como igreja. Nós não queremos ser um museu da fé, nós queremos ser agência do teu reino. Nós queremos ser um ajuntamento de crentes comprometidos com o Senhor. Nós queremos ser aquela igreja que o Senhor virá buscar tendo a aprovação do Senhor. Nós queremos ser, Senhor, uma igreja que sabe que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Livra-nos, Senhor, de nos apoiarmos em qualquer outra convicção que não esta, de que Jesus Cristo é o Senhor, e nós confiamos nesse soberano Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque o pastor Paulo Lino tem sido conservado pelo Senhor, pregando a verdade. Dá ao teu servo dia após dia desejo sincero de apoiar-se na tua palavra e de buscar o Senhor em oração, a fim de receber do Senhor a iluminação necessária para pregar o Evangelho onde for chamado. Rogamos, ó Pai, que abençoe o retorno do teu servo, o deslocamento a Confins, o voo até Vitória da Conquista. Permita que ele chegue em seu lar e chegue entusiasmado por ter participado daquilo que o Senhor está fazendo na cidade de Divinópolis. Abençoe a saúde do teu servo. Nós rogamos ao Senhor que o abençoe em seus planos e que ele tenha prazer nos planos do Senhor para a vida dele. Pedimos-te, ó Deus, que dispense o teu povo em paz nessa noite. Nós suplicamos ao Senhor que o teu amor, ó Pai, a tua graça, a graça do Senhor Jesus, as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus estejam com o povo de Deus aqui presente e com todos que aguardam a vinda do Senhor, agora e por todos os séculos. Amém. Vamos fazer uma última oração, irmãos. Ouçam todo o pós-lúdio. Foi preparado um hino para a sua edificação. Você ora. Concluído o pós-lúdio, eu irei com os ministros à porta, porque nos faz muito bem também cumprimentá-los e dizer a vocês que nós estamos felizes em tê-los aqui e desejar-lhes uma semana de paz na presença do Senhor.